A paz do Senhor. Amém. Bom estar na casa de Deus, né? Vamos abrir a Bíblia, se quiser abrir sua Bíblia, Salmo de número 46. São apenas 11 versículos, né? O que vocês acham de ler comigo em voz alta aí? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transformem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perdoem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se engrandeceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se ergueu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tome assento, verdade. Eu gostei, né? Leitura animada, né? O pastor Marcos puxou bonito aí, né? Que a palavra de Deus, Deus quer falar nos nossos corações. Deus sempre fala, né? A palavra de Deus é viva, ela traz transformação. Você pode ler qualquer outro tipo de material, pode achar bonito, pode até se emocionar, mas nada se compara com a palavra de Deus. Deus, Ele vem até a nós com a sua palavra e ela passa a habitar em nós. E nós devemos encarnar a palavra de Deus. Nós começamos a viver a palavra de Deus e ela traz transformação. E esse salmo, Salmo 46, do que eu estava meditando sobre ele hoje, Deus confirmou nessa noite, através do louvor e através da leitura que a missionária Dulce fez. Então eu tenho toda a certeza que essa é a palavra que Deus quer falar aos nossos corações. O Salmo 46, nós vamos encontrar 3 intervalos nele. Existe uma palavrinha que algumas traduções não colocam, mas no original e algumas traduções ainda tem, que é a palavra Selá. Selá, alguns que vão fazer a nova tradução da Bíblia acharam que não era importante e não colocaram. Nessa tradução que eu tenho, ela tem, e algumas outras talvez na sua também tenha. Selá fala de um intervalo, porque esses salmos eram, além de ser palavra de Deus, eram louvores que o povo de Israel cantava ao chegar no templo, ao estar lá no tabernáculo. Quando eles chegavam na casa de Deus, lá no templo, eles cantavam, eram louvores. E quando eles não tivesse aquela palavra selá, falava então de um interlúdio na música, falava de uma pausa na música. E também fala de parar e meditar o que foi cantado. Parar
e meditar no que ouviu. Fala de você parar, ter um tempo, ter uma pausa, um momento de descanso, até mesmo da avó, sabe? Está ali cantando. E então eles cantavam até o versículo 3 e paravam, tinha uma pausa. Cantavam do versículo 4 ao 7 e também tinha uma outra pausa. Agora do 8 ao 11, que vai terminar, também está lá, sei lá, uma pausa. Fala de meditação, fala de descanso, fala de uma pausa. E quando nós olhamos para Deus, por que Deus permite essas coisas? Porque Deus permitiu, quis que colocasse essa observação na sua palavra. Porque Deus sempre esteve preocupado com o descanso. Deus sempre esteve preocupado com o descanso. Se nós vamos olhar lá no início, na criação, nós já encontramos Deus fazendo o mundo. E a Bíblia diz que quando ele chegou no sétimo, ele descansou e ele santificou aquele dia. Que foi que Deus santificou primeiro? Primeiro que Deus santificou, que Deus abençoou, foi o descanso. Porque Deus quer nos ensinar através da sua palavra, e tudo aquilo que Deus ensina é aquilo que Ele é aquilo que Ele vive, é a pessoa dele. Então Deus fez com que nós pensássemos nesse salmo e soubéssemos que Ele quer que nós pare, medite. Ele quer que também nós tenha momentos de descanso. E tudo que está no Antigo Testamento é apenas uma figura do que está no Novo, apenas uma figura. Se nós irmos na carta de Hebreus, capítulo 4, do versículo de 1 ao 16, mas especialmente do versículo 1 ao 11, nós vamos encontrar pelo menos 10 vezes a palavra descanso e descansar. Deus diz que o povo de Israel não descansou, não teve, sabe, um momento de paz, de pausa para a sua alma, porque eles não confiaram em Deus. O meio, o jeito de você descansar, ter paz na tua alma, na tua vida, é confiando em Deus, é tendo fé em Deus. É isso que os escritor aos Hebreus, do capítulo 4, fala. Sem fé, não entra no descanso de Deus. Sem fé, sem acreditar nesta palavra, acreditar que Deus te ama, você lê a palavra e Deus demonstra o seu amor para conosco. Se nós não acreditar nesta palavra, nós não desfrutamos do descanso de Deus. E Deus quer nos dar o descanso. Por isso nós precisamos então acreditar nesta palavra. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, diz que os discípulos estavam numa correria, com pessoas que chegavam perto deles, muita gente que vinha e voltava, e eles estavam cansados. Então Jesus convida os discípulos para se retirar e ficar um pouco isolado lá no deserto, sair de perto do povo, porque Jesus estava preocupado com os discípulos. Diz: agora vocês vão ter um momento de descanso. No dia a dia, às vezes estamos bem preocupados, cansados, na correria do dia, vai e vem, sabe? Às vezes está rodeado de multidão, de pessoas, sabe? Dos afazeres do dia a dia, estamos cansados. O mesmo convite que Jesus fez para os discípulos, Ele continua fazendo para nós retirar um pouco e ficar a sós com Ele. Porque os discípulos, quando se retiraram da multidão, se retiraram dos seus afazeres, da sua correria no dia a dia, eles ficaram a sós com Jesus, e lá eles encontraram descanso. Você só vai encontrar descanso estando com Jesus. Aqui estamos com Jesus, todos nós juntos, não é verdade? Mas Jesus também quer aquele momento a sós contigo, aquele momento que você está sozinha, aquele momento que
Você precisa parar e pegar a palavra de Deus e não se preocupar, como uma vez eu me preocupei, lá em casa com a família, todos nós tínhamos uma meta, nós queríamos ler a Bíblia toda rapidinho, sabe? Aí lia todo dia, eu acho que aproveitei foi pouco. É bom ler a Bíblia toda assim, mas você só preocupado em ler, às vezes é bom tu pegar apenas um capítulo e você ler hoje, ler amanhã, ler a semana inteira o mesmo versículo, o mesmo capítulo, e dizer: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, não ter pressa, dar uma pausa, sabe? O que adianta nós pegar o Salmo 46 e ler correndo, lendo? O que lendo? Eu nem lembro mais. Você lendo e meditando. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, capítulo 25, e versículo 29, diz que o Esaú saiu e ele estava cansado. Ele saiu, sabe, para caça. Ele voltou cansado para casa. E quando ele chegou em casa cansado, ele estava cansado, estressado. Então o Jacó, vendo a situação do seu irmão, estava cansado e com fome, fez uma proposta: você me dá a sua primogenitura, ou seja, você abre mão do direito de ser abençoado pelo nosso pai, com as bênçãos que o filho mais velho tem, e eu te dou uma sopa, um prato de lentilha. Esaú, cansado, não pensou direito, só olhou para o estômago e disse: que me adianta essa tal da primogenitura? Importante para mim agora é a sopa de lentilha. Quando a gente está cansado, quando a gente não para descansar em Deus, nós trocamos o que tem valor pelo que não tem valor. A Bíblia diz que um dia o Esaú chorou amargamente, arrependido pelo que ele fez naquele momento, porque ele, sabe, que ele não pensou, mas não tinha mais volta. Quando a gente não para descansar em Deus, para buscar de Deus uma direção, uma orientação, nós podemos entrar em situações da vida que não tem mais como voltar. Podemos cometer loucuras, como foi o caso do Esaú. Por isso que é muito importante parar, pensar em Deus e confiar. Mas entrando aqui no Salmo 46, né? Ele vai ter 3 pausas, porque você vê que chega lá no versículo 3, quando termina com a palavra selar, você vai lá no versículo 7, começou no 4, começa a selar. Então não é por acaso que mandou parar, é porque cada uma dessas partes tem um ensinamento para nós. Do versículo de 1 a 3 vai nos mostrar o que Deus é. Do 7 em diante vai mostrar o que Deus faz, ou Deus está. E do 8 em diante o que Deus faz. E a primeira parte vamos pensar o que Deus é. Sabe qual que é o segredo para a gente ser vitorioso? É conhecer a Deus. Hoje já foi cantado hinos falando do que é Deus, dos atributos de Deus, das qualidades de Deus. Deus da paz, o Senhor dos exércitos, o Deus que é a nossa bandeira, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que abençoa. Conhecer a Deus, porque você sabendo quem é Deus, você pode conhecer um pouco do que você é. Porque se nós não conhecemos a Deus, nós vivemos erradamente, de uma forma errada. E tem gente que pensa que conhece a Deus, mas não conhece. Quer um exemplo? Tem na Bíblia. O homem, que é o símbolo de Deus, distribuiu os talentos. O que tinha 2 trabalhou, produziu
produziu 4. O que tinha 5, trabalhou e produziu 10, dobrou. O que tinha um único talento, ele foi lá e enterrou. Ele não fez nada. E quando chegou na hora de prestar conta, ele disse para o seu senhor: eu sei que o senhor é um homem duro. Ele pensou que conhecia o Senhor, e por isso ele não fez nada. À medida que você conhece a Deus mais e mais, vai aumentando a tua confiança em Deus. Aquele Deus que você pensava que não se importava com a tua vida, você começa a perceber que Ele se importa contigo, que Ele te ama. Aquela vida que você vivia como se Deus nem estivesse aí contigo, você começa a perceber que Deus está com você todos os dias, olhando para você. Então isso muda a tua vida, muda o teu comportamento. Você que viveu uma pessoa sem esperança, passa a ter esperança, porque você conheceu, começou a ver quem é Deus. E o salmista aqui, que é os filhos de Asaf, que vão de Coré, né, que vão apresentar esse salmo, ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. E eu pergunto para você: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Até nas nossas orações, se brincar, nós oramos errado. Sabe a história do Aladim? Ele tem uma lâmpada, ele sai aquela lâmpada lá, né? E sai o gênio. Quem que é o poderoso? É o gênio. Mas o gênio que se manda, só faz o que o Aladim manda, né? O Aladim faz assim, faz melhor. Às vezes na oração, nós dizemos que Deus é poderoso. Nós comparamos Deus como um gênio. E nós somos dono da lâmpada. Porque nós rodamos o gênio e vamos dizer: Deus cura, Deus abre a porta aqui, sabe? Fica mandando, fica dando ordem para Deus. E ficamos pedindo muita coisa. E dizer, lembramos do outro, e vamos dizendo para Deus: você faz isso, faz isso, sabe? Deus é o nosso gênio e nós estamos nos mandando, os senhores. Nós não conhecemos a Deus. O Wilson muitas vezes se comporta como um tolo na oração. Por isso que eu preciso da misericórdia de Deus todo dia, para orar certo. Deus, me ensina a orar, Senhor. Me ensina a entender a tua vontade, Senhor. Jesus disse assim, ó: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por que muitas vezes eu oro e não acontece? Se Jesus falou, é porque talvez a palavra de Deus não está em mim. É porque quando a palavra de Deus está em mim de verdade, eu estou em Deus. Sabe, alguma coisa que eu penso que tem importância hoje, eu descubro que não tem importância nenhuma. Eu começo a orar, o Espírito de Deus está em mim, e eu começo a orar pelo que realmente importa. Porque é o Espírito de Deus que me ensina a orar. Por isso que é bom nós meditar nos Salmos. O Hernando Dias Lopes, o pastor presbiteriano, né, famoso, ele disse assim, que a Bíblia toda é a palavra de Deus, é Deus falando. Mas os Salmos é Deus falando por nós, é Deus nos ensinando a conversar com Ele. Então que nós possamos meditar na palavra de Deus e que possamos dizer: Deus, me ensina a orar, me ensina, sabe, me permite eu conhecer ao Senhor. Deus é. O que é que Deus é para a tua vida? O que é que Deus tem sido para a tua vida? Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Quantas vezes em meio à angústia você clamou e Deus veio e socorreu?
Se você está vivendo dias difíceis, eu quero dizer que Deus quer se revelar para você. Deus quer se revelar para você. Deus quer ser o teu socorro bem presente. Deus quer ser o teu refúgio. Sabe, refúgio, tu vai lá em Israel, por exemplo, assim, quando solta aquelas bombas lá, quando Israel, existem uns lugares, uns abrigos lá, né? Que o povo corre tudo para lá. Quando toca esse sirene, lá você se sente protegido. Tem lugares que é ameaçado por terremoto, essas coisas, então eles já construíram os abrigos para a população. Quando está vindo da catástrofe, uma dificuldade, toca aquela sirene, o povo abandona todas as casas, tudo se mundo lá e lá, porque lá é esse lugar seguro, é o refúgio. Mas esse refúgio não tem tanta garantia assim. Agora Deus é o nosso refúgio. Quando o medo, a dificuldade chegar sobre a tua vida, se escuta em Deus, se refugie em Deus. Tem pessoas que tentaram refúgio em outros meios e deu errado, mas todos aqueles que confiarem em Deus, se refugiarem em Deus, vão vencer. É um Deus que é bem presente. Deus não vai falhar contigo. Você vai poder sentir a presença de Deus na tua vida. Portanto, se Deus é o teu refúgio, se Deus é o teu refúgio, não temeremos. Portanto, não vamos ser dominados pelo medo. Não vamos ser dominados pelo medo. O medo quer me destruir. E existe pensamento sujo que passa por meio pensando que não dá jeito. Não vamos temer, porque Deus é o teu refúgio, não temeremos. Aí ele diz: ainda que a terra se mude, pegou o extremo, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. E aí eu anotei Marcos 4, 35 e 39. Que história é essa? A mesma história que está em Lucas capítulo 8. A mesma história. Lá estavam os discípulos no mar, e o vento vem. Não é porque Jesus está contigo, o vento não vai vir. O vento vem. Mas assim que a voz de Deus sai, aquele mar estava revolto. Não era simplesmente a natureza que estava de revolta. Jesus tinha uma missão, ele estava indo para Gadara. E lá em Gadara, naquela região, havia um homem possesso por demônios, espírito maligno perturbando. Então, quando Jesus, os discípulos estão indo para lá, Satanás tenta impedir. Quando você decide servir a Deus, sabe? Você decide entregar a tua vida para Jesus, pode ter certeza, haverá ataques, haverá embates, demônios vão querer impedir, mas só vão querer, porque quando Jesus abre a boca, quando Ele nos abençoa, a força do mal não prevalece. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Sabe quando fala a cidade de Deus na Bíblia, está se referindo a Jerusalém. Jerusalém não tem rio no meio dela. Porque este rio que está falando aqui, está falando do Espírito Santo, está falando do Espírito de Deus. Se nós vamos olhar para a palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 7, versículo 37 ao 39, diz que os judeus estavam fazendo uma festa, e no último dia da festa, Jesus se colocou de pé e disse:
quem tivesse sede era para ir até Ele. Do seu interior iria surgir um rio de água viva. Quem pode matar a nossa sede? Quem pode dar sentido para a nossa vida? Somente Deus. E esse rio quer estar dentro de você. Esse rio alegra a cidade de Deus. Onde tem o rio, tem vida por perto. Se você deixar que o Espírito Santo esteja em você, se você der lugar a esse Espírito, mas Wilson, eu já sou crente, eu já tenho o Espírito Santo. A verdade é que nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Nós precisamos que Ele tenha mais liberdade em nossas vidas. Não desnecessário o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos se preocupar um pouco mais com a presença do Espírito Santo. Ele não é uma força, Ele é uma pessoa. Ele tem sentimento, Ele quer viver em nós, Ele quer produzir em nós vida. Aleluia. Ele quer que a alegria do Espírito Santo esteja em nós. Ainda foi cantado hoje, ainda que a figueira não produza os seus frutos, ainda que no pé de uva não haja uva, ou seja, ainda que dê tudo errado, eu me alegrarei em Deus. Eu estava ali pensando, pastor Marcos, qual que é a minha figueira? Financeiramente, a loja. Entendi que ela não produz fruto. Tem que dar uma tristeza, sabe? Tem dia que o negócio parece que não anda, mas a minha alegria não tem que depender daquilo lá, não. A minha alegria tem que depender de Deus. Eu me alegrarei no Senhor. Deus quer que você seja alegre e feliz. É desejo de Deus que você seja abençoado. É desejo de Deus que haja vida e vida em abundância. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Ou seja, Deus quer habitar em você. Deus quer que você seja um santuário de Deus. O apóstolo Paulo já deixou registrado que nós somos casa de Deus, que o Espírito Santo habita em nós. Entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo faz morada em você. Busque mais pela presença do Espírito Santo. Busque mais por esse Deus. Quando nós olhamos para o livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, Deus está dizendo para o povo de Israel: o meu povo fez duas grandes maldades. A primeira foi que me abandonaram. A segunda foi que me trocaram água viva por águas rotas. O povo de Israel, em vez de invocar a Deus, se entregar para Deus de verdade, se Deus, eu quero que o Senhor viva em mim, eles foram procurar, recursos em outros lugares, eles foram bater em outras portas. Eles abandonaram a Deus. Diz a Bíblia que eles foram adorar ídolos, se afastaram de Deus de vez. Então eles abandonaram a fonte da água viva por águas rotas. E quando a Bíblia diz que Deus quer colocar um rio em nós, não está falando de um poço, não está falando de água parada. Rio é o que sabe escorre. Ou seja, Deus não quer abençoar só a tua vida. Deus quer que da sua boca saia palavras de vida. Deus quer que de você seja meio caminho para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus vai te abençoar e fazer de você uma bênção. Esse é o desejo de Deus. Nós estamos vivendo dias que muitas pessoas
estão com sede perto de Deus. Isso me faz pensar daquele homem que conhecia tudo de lei. Chegou para Jesus, falando, conversando, sabia tudo. E Jesus disse para ele: você não está longe do reino de Deus. E aquele escriba, que era um homem que escrevia à mão a palavra de Deus, que explicava a palavra de Deus, saiu de perto de Jesus feliz. Você não está longe do reino de Deus. E tem pessoas assim, que não estão longe do reino de Deus. Tem que ter uma Bíblia, lê ela, conhece a teoria, mas não conhece Deus. Estão perto do reino de Deus. Existem pessoas que estão longe do reino de Deus, aquelas pessoas que nascem naqueles países onde o Evangelho não chegou, estão longe do reino de Deus, nunca ouviram falar de Deus. Mas tem pessoas que às vezes vêm ao nosso meio, fazem parte da nossa igreja, carregam uma carteirinha de membro, estão apenas perto. Deus quer mais do que isso. Deus quer que nós estejamos dentro do reino de Deus. Eu não quero estar apenas perto do reino de Deus. Eu não quero apenas conhecer a palavra por teoria. Eu quero que essa palavra me abençoe. Eu quero me alimentar dessa palavra. Eu quero me agarrar a ela e dizer: eu preciso disso. Deus é o meu refúgio. Eu não quero saber que Deus é o refúgio do ciclano e do Beltrano. Não. Deus é o nosso refúgio. Eu estou incluído. Eu estou junto. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu Deus. Eu testifico que Ele é o meu Deus. Então abra a boca e diz: Deus, Tu és o meu Deus. Eu entrego minha vida para Ti. Estou cansado do jeito que estou vivendo. Eu quero mudança na minha vida. Então eu entrego a minha vida a Ti, Deus. Tu és o meu Deus. E se você fizer isso, há uma promessa: um rio de água viva vai correr no seu interior. Deus quer nos avivar. Não queremos apenas um poço, não queremos apenas um copo de água. Nós queremos mais desta palavra. Queremos que ela transforme a nossa vida e use-nos para que possamos levar essa palavra a outras pessoas. A santuário da morada do Altíssimo. Aqui nós entramos primeiro no que Deus é, agora no que Deus está. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará já ao romper da manhã. O choro pode durar uma noite, né? Ao romper da manhã, Deus está no meio dela. Você passar a conhecer a Deus, saber quem Deus é, você vai saber que Deus está na sua vida. Deus está no meio da situação que você está vivendo. Lá estavam os discípulos apavorados, o vento estava soprando, mas eles olharam e viram que Deus estava lá. Eles olharam e viram que Jesus estava lá. Jesus não os tinha abandonado. Deus está no meio dessa situação. Deus está te vendo, Deus está te contemplando. Deus tem uma saída, Deus tem uma porta, Deus tem um escape. Deus quer se revelar. Procure conhecer a esse Deus, procure ter intimidade com esse Deus. Descubra quem Deus é na sua vida e você vai ver que Deus está no meio. Deus está contigo, não será abalado, não será destruído. Pode até balançar, mas não vai cair. O vento pode estar ali, mas diz: Deus o ajudará já ao romper da manhã. Talvez esteja vivendo à noite, né? Mas Deus, na hora certa, no momento certo, Ele chega. E chega com a solução, chega com a saída. Os gentios se embraveceram,
os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Quem é que se embraveceu contra a tua vida? Quais são os pensamentos que quer tomar conta da tua mente? Quais são as dificuldades que se levantaram? Deus está contigo. E Ele diz que Ele vai lhe ajudar. Deus ajudará já ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Jeová Sabaote. Primeira vez que aparece como Senhor dos exércitos em 1 Samuel 1:3, que fala sobre o nascimento de Samuel. Depois vai aparecer quando Davi vai lutar contra o Golias. Ele diz que o Senhor dos exércitos está com ele. Mas olhando para o profeta Jeremias, vamos encontrar 80 vezes ele falando sobre o Senhor dos exércitos. Vamos encontrar Paulo lá no livro de Romanos citando o profeta Isaías, dizendo que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Encontramos Tiago falando sobre o Senhor dos exércitos. Isso fala da soberania de Deus. Isso fala que Deus está no controle de todas as coisas. Um Deus tão grande, tão poderoso, que é soberano, que é onipotente, que não perde a guerra. É um Deus que luta por você. E diz que esse Deus é o Deus de Jacó. 2 vezes nesse salmo. Por que Deus de Jacó? Podia dizer, esse é o Deus de Abraão, que era Abrão, e Deus mudou ele para Abraão. É o Deus de Isaac, Deus não mudou o nome de Isaac, porque foi o nome que Deus escolheu. Agora Jacó, Deus mudou para Israel. Porque Deus não disse, é o Deus de Israel, diz, é o Deus de Jacó. Mas não é por acaso que Ele é o Deus de Jacó. Porque nós nos parecemos muito mais com Jacó do que com Israel. É o nosso Deus. Jacó enganou o pai de uma forma vergonhosa. O pai estava meio assustado porque ia morrer, né? Tipo aqueles velhinhos que disseram, vou morrer. Viveu mais de 30 anos. Lá apavorado, viveu mais de 30 anos. Mas ele achou que ia morrer. E o Jacó aproveitou a situação e a mãe dele enganaram o velhinho. E Jacó sai e vai lá no caminho. E Deus aparece para o Jacó e abençoa Jacó. Faz promessas a Jacó. Enganou, saiu e Deus fez promessas de bênção na vida dele. E se nós olharmos assim, pensando o que está acontecendo, é que não podemos pensar de onde Jacó saiu. Temos que olhar de onde Deus saiu para querer abençoar Jacó. Deus veio lá do futuro de Jacó. Deus já estava vendo Jacó transformado. Às vezes nós ficamos preocupados em servir a Deus, olhando para nossas falhas, para nossos pecados. Será que Deus me ama? Sim, Deus já está olhando para o teu futuro. Deus não está vendo, sabe, essa pessoa com problema, com dificuldade. Deus não está olhando nossos pecados, nossos fracassos. Deus já está olhando para nós, vendo nós, sabe, servindo a Ele, adorando a Ele, sabe, sendo vitorioso. Deus já está olhando no nosso futuro. Vê Deus vendo o nosso futuro até nós e diz: eu sou o teu Deus. Apesar dos teus pecados, eu sou o teu Deus. Apesar das tuas falhas, eu sou o teu Deus. Apesar de você ter errado, eu sou o teu Deus. Apesar de você se sentir fracassado, eu sou o teu Deus. Apesar de você pensar que não dá certo, eu quero te dizer que eu sou o teu Deus. É o Deus de Jacó, é o nosso Deus, é o teu Deus. Não importa a situação que você esteja vivendo, Deus está olhando o teu futuro e está dizendo: você vai vencer. Você está passando por isso, você vai vencer. Você está passando por dificuldade, não, você vai vencer. Você se sente fraco, mas vai vencer. Tem pecado sobre a tua vida, mas você vai vencer, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Glória. Não importa a situação que você esteja vivendo, Deus está dizendo que Ele quer que você vença. Ele continua dizendo: eu sou teu Deus.
Deus está dizendo: eu sou Deus de Jacó. Deus está dizendo: eu não me envergonho desse homem, apesar dos erros que ele fez, apesar de tudo que ele fez. Eu sei que ainda ele será o Israel, eu sei que ainda ele será o patriarca, eu sei que ainda tem promessa na vida dele. Deus não se envergonha de você. Talvez você tenha vergonha de situação que às vezes eu falei que eu tinha vergonha de olhar no espelho, mas nada pegou Deus de surpresa. Quando Deus me chamou lá no início, Deus sabia de todos os meus trajetos, de todos os meus erros, todos os meus fracassos, mas Ele sabia, e Ele sabe aonde Ele vai me colocar ainda. As promessas dele sobre a minha vida não caíram, as promessas de Deus sobre a tua vida não caíram. Apesar de que esteja vivendo, Deus continua dizendo: eu sou o Deus do Vicente, sou o Deus do Vils, do Elias, do Marcos. Qual é o teu nome aí? Eu sou o teu Deus. Por isso que é o Deus de Jacó. Ele vai dizer o que ele faz. Você viu que Deus é? Onde Ele está com você. Deus é o Todo-Poderoso. Faça Deus ser grande na tua vida. Comece a meditar na palavra e traz Ele para a tua vida. E Deus está contigo. Agora vai dizer o que Ele faz. Só para nós terminar. Vinde. Ele está convidando: vinde, contemplai as obras do Senhor. Deus, que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até os fins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Não importa a guerra que você está vivendo, Deus é o Senhor dos exércitos. Ele vai te dar vitória. Ele faz. Aquietai-vos. Sabe, descanse em Deus. Diz: Deus, até agora eu tentei resolver com as minhas mãos. Até agora eu tentei de todo jeito, o Senhor deu tudo errado. Mas eu quero conhecer, Senhor, quero saber quem o Senhor é. Eu quero começar já a declarar que o Senhor é meu Deus, é meu refúgio, minha fortaleza. Eu quero saber que o Senhor está comigo, quero sentir a tua presença. Agora, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer. Eu quero descansar e saber que o Senhor vai lutar por mim. Eu quero descansar e saber que eu sou vitoriosa, que eu sou vitorioso. Deus, o teu rio vai alegrar a minha vida. O teu rio alegra a cidade de Deus. O teu rio, Senhor, alegra o santuário. Eu sou o santuário, porque o Senhor habita em mim. Traga minha vida para ti. O Senhor habita em mim. Eu sou tua casa, eu sou tua morada. Ele faz cessar a guerra. Aquietai-vos e sabe. Esse saber faz de conhecer. Deus quer que você conheça e saber que Ele é Deus. Eu sou Deus. Aí nós podemos pensar que muitas palavras Jesus falou, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz. O que Jesus é para você? Ele quer se revelar. Não ande mais em treva, sem saber o que fazer. Deus quer te dar direção. Não precisamos dobrar o joelho e dizer para Deus o que Deus tem que fazer, né? Vamos dobrar o joelho e dizer: Deus falar no nosso coração e nos mostrar o que nós devemos fazer. Ser exaltado entre os gentios, ser exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está com você. Ele é o Deus de Jacó. Nenhum de nós pode levantar a mão e dizer assim: sou perfeito, sou santo, sempre tem bons pensamentos na minha cabeça. Se fôssemos falar nossa miséria bem na forma transparente, nós dizemos: só estamos aqui por graça e por misericórdia. Só estamos aqui porque Deus é o Deus de Jacó. E Ele tem sido o nosso refúgio, Ele tem sido a nossa fortaleza. Esse é o nosso Deus. Te coloca de pé. Eu quero orar contigo.
quero orar por você. Eu tenho certeza que Deus está aqui nessa noite. Se você quiser vir aqui na frente, vem em ato de fé, dizendo: Deus, eu quero te conhecer. Eu te conheço, Senhor, de uma forma pouca ainda. Eu quero te conhecer mais. Quem o Senhor realmente é. Eu quero sentir o Senhor todos os dias da minha vida. Onde o Senhor está? Eu quero saber que o Senhor está comigo. E eu quero ver o Senhor fazendo. Tem alguém que quer vir para frente? Eu vou orar. Querido Deus, querido Pai, eu estou na Tua presença, Senhor. Eu declaro, Deus, que Tu és o meu refúgio. Tu és o refúgio, Deus, desse Teu filho, dessa Tua filha. Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza. Há momentos, ó Deus, de aflição, de angústia, que tem tomado conta de corações, Senhor. Deus, perdoa-nos pelo pecado da incredulidade. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, falhamos em saber quem o Senhor é. Mas, Senhor, Tu tens sido fiel para com as nossas vidas. Tu tens sido nosso amigo e nos permite chamá-lo de Pai. Agora, Espírito Santo, se revela para a vida dessa Tua filha, desse Teu filho. Se revela, Senhor, para essa pessoa, Deus, que nesse momento está dizendo: Deus, entrego minha vida a Ti. Tu és o meu refúgio, Tu és o meu socorro, Tu és o meu abrigo. Deus, eu quero Te conhecer. Deus, eu sei que o Senhor está em nosso meio. Deus, eu quero que o Senhor se revele na vida de cada um de nós. Na vida dessa Tua filha, desse Teu filho, se revela, Senhor, para que possa saber que o Senhor está, Senhor, em nosso meio. Mas o Senhor não apenas está, Senhor, o Senhor está e o Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando.